O governo federal acabou de anunciar uma notícia importante que vai impactar a todos os brasileiros. Nessa segunda-feira, dia 6 de junho, o presidente Jair Bolsonaro anunciou em Brasília, juntamente com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, e também com o ministro da Economia, Paulo Guedes, uma compensação para os estados reduzirem o ICMS sobre o diesel, sobre o gás e sobre o transporte público até dezembro de 2022. Mas antes de continuar, eu te peço para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo que estamos publicando por aqui. Então vamos lá, vamos direto ao que interessa. Essa proposta de redução do ICMS foi discutida hoje em Brasília durante reunião do Executivo com os presidentes da Câmara e do Senado. A proposta de limitação da alíquota do ICMS resultará em menor arrecadação aos estados. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, os governadores poderão ser ressarcidos pela União se derrubarem a zero a alíquota do ICMS sobre o diesel e sobre o gás de cozinha. Na prática, o projeto de lei que tramita no Senado e já foi aprovado pela Câmara impedirá que sejam aplicadas alíquotas altas sobre os itens considerados essenciais para a população. Existem estados que cobram 30% de imposto. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já afirmou que a medida não passará pelas comissões e seguirá direto para o plenário, podendo ser aprovada rapidamente. Já o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que, com a confirmação desse acordo, essas mudanças ficarão em vigor até dia 31 de dezembro de 2022. Essa medida foi anunciada em um pronunciamento oficial em Brasília do presidente Jair Bolsonaro, do ministro da Economia, Paulo Guedes, dos presidentes da Câmara e do Senado, entre outras autoridades. Veja os principais trechos agora. Então, a Câmara dos Deputados, no comando do deputado Arthur Lira, aprovou um projeto de lei complementar que está no Senado. Fala, então, da redução de impostos para a essencialidade, que tem a ver com os combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte. Fixa num teto máximo o ICMS disso em 17%. A gente espera, obviamente, que haja um entendimento por parte do Senado Federal, dos senhores senadores, para aprovação deste projeto de lei complementar. Mas o governo federal, conversando com as duas lideranças do Congresso, resolveu avançar nessa diminuição da carga tributária para os brasileiros. No tocante ao diesel, nós já zeramos o imposto federal do mesmo, que é o PIS/COFINS, e estamos propondo aos senhores governadores o 17% que fica para eles, em uma vez aprovado o projeto de lei complementar, nós, o governo federal, zerarmos o ICMS do diesel e nós pagaríamos aos seus governadores isso que eles deixariam de arrecadar. Também o gás de cozinha, nós zeramos o imposto federal PIS/COFINS desde o ano passado e desde que os senhores governadores entendam que possam também zerar o ICMS, nós, o governo federal, ressarciremos aos seus governadores o que eles deixarão de arrecadar. Também na gasolina e no etanol, lá no projeto de lei complementar, cai para 17% o ICMS e o governo federal se dispõe a zerar o seu tributo federal, PIS, COFINS e CID. Ou seja, a gasolina também deixaria de ter imposto federal. Então, essas propostas que foram colocadas à mesa hoje para os dois presidentes das casas, eles levarão para os senhores deputados e senadores, mais senadores que na Câmara já foi aprovado o projeto, em havendo entendimento por parte dos senhores senadores, em se aprovando o projeto de lei complementar e em se promulgando de forma bastante rápida uma emenda à Constituição, isso se faria valer imediatamente na ponta da linha para os consumidores, então, essa diminuição de carga tributária para enfrentarmos esse problema fora do Brasil, que tem reflexo para todos nós aqui dentro. Então, esse PLN 18, que
a Câmara, PLP 18, que a Câmara aprovou, ele, de certa forma, diz o seguinte: tem um critério de essencialidade, todos têm que se engajar nesse combate, nessa guerra, todos têm que colaborar, principalmente se receberam recursos abundantes. Nós gastamos quase 700 bilhões de reais justamente para proteger todo mundo, e estados e municípios estão numa situação em que nunca tiveram antes, todos em equilíbrio, todos em azul, pagaram os fornecedores, estão com as contas em dia, estão dando até aumento de salários, quando a guerra ainda não acabou. E a guerra que está vindo agora é justamente essa guerra de comida, de preço de comida e de energia. Então, nós estamos justamente renovando o nosso compromisso de proteção da população brasileira com uma cooperação entre os entes federativos e uma cooperação das duas casas, o Senado e a Câmara. A ideia é justamente que uma parte que venha por esse teto de 17%, essa seja a colaboração dos estados e municípios, e o governo federal, por outro lado, transferindo recursos para qualquer redução de impostos que vá além disso. Então, se vai haver uma redução de diesel, se vai haver uma redução dos impostos federais também, como a CID e PIS/COFINS, nessa PEC dos combustíveis e da energia, o governo federal se dispõe a transferir recursos, que é uma forma de fazer o repasse para estados e municípios, ressarcindo, transferindo receitas para que eles, então, possam reduzir. Eu vou dar um exemplo muito simples, só para ficar todo mundo com isso bem claro. Suponha que o preço de um combustível é 100, mas você tem um imposto federal de 5 e um imposto estadual de mais 5. Então, ele está sendo vendido por 110. Um subsídio é quando um bem de 100 é vendido por 90. Ele está sendo vendido abaixo do preço. E aí isso envolve um subsídio. Não é o caso. O que nós estamos fazendo aqui é o seguinte: o preço é 100, nós não vamos vender por 90. O preço é 100. Só que tem um imposto de 5 federal, que nós já eliminamos e vamos eliminar agora sobre gasolina, havíamos eliminado sobre diesel, e tem mais 5 dos estados. Mas nós vamos ressarcir os estados, transferindo receita para eles, de forma que eles não tenham essa perda de arrecadação por estarem contribuindo para atenuar o impacto sobre o povo brasileiro dessa segunda grande guerra que nós estamos enfrentando. Desde que o projeto chegou ao Senado Federal, o designado senador Fernando Bezerra Coelho, que tomou parte também da reunião, que eu fiz questão que participasse para que ouvisse os argumentos. Desde então, o senador Fernando Bezerra tem se debruçado acerca do mérito dessa matéria, ouvido senadores da República, inclusive produzindo seu relatório com a participação do líder da minoria, senador Jean Paul Prats, e do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o ex-presidente Davi Alcolumbre, e ouvindo também, sobretudo, os estados da federação, através dos secretários de Estado. Os secretários apresentaram 7 pontos de atenção em relação ao PLP 18, que estão na consideração do senador Fernando Bezerra. O Executivo, então, pondera em relação a esse mesmo PLP o seu ponto de vista e a sua necessidade, e além da defesa do PLP 18 nessa reunião, o Poder Executivo também anuncia medidas de sua parte, de sua autonomia, em relação à desoneração tributária dos combustíveis. Isso tudo revela, de fato, uma grande preocupação nacional hoje, que envolve todos os poderes da República, todas as instituições, com o preço dos combustíveis e com o sacrifício da população brasileira e dos consumidores brasileiros em relação a esse item. Então, o Senado Federal recolhe todos esses argumentos do Poder Executivo, sobretudo esses anúncios da possibilidade concreta da desoneração de PIS e COFINS sobre a gasolina e o etanol, da indenização aos estados sobre uma alíquota zero de ICMS em relação ao diesel, gás natural e gás de cozinha, GLP, e gás de cozinha. Portanto, medidas que, evidentemente, haverão, e nós assim esperamos, refletir na ponta final para o consumidor como uma desoneração importante. Então, acolhemos as reivindicações do Poder Executivo, levaremos ao Senado Federal a todos os senadores para apreciação
do PLP 18 e das medidas legislativas, eventualmente de índole constitucional, as propostas de emenda à Constituição, para poder fazer valer essas iniciativas do governo federal e, dentro do diálogo, que é muito amplo no Senado Federal, buscar, então, se ter o consenso que possa convergir os interesses e as percepções do Senado, da Câmara dos Deputados, do Poder Executivo, ouvindo também os estados da Federação, e esperamos, muito brevemente, ter uma definição em relação a esse relatório do senador Fernando Bezerra Coelho. Mas, de fato, uma oportunidade ao diálogo, uma oportunidade ao consenso, e o que é o mais importante, favorecer o consumidor final em relação ao problema gravíssimo que nós temos hoje, que é o preço excessivo do combustível na bomba dos postos de combustível. Muito obrigado. Agora eu te peço para que você compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, pois tem muita informação de utilidade pública que pode ajudar muita gente. Se você tiver gostado do conteúdo, não deixe de dar o seu like. Isso nos ajuda, nos impulsiona a trazer informações de qualidade diariamente para vocês. Também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, caso você ainda não esteja inscrito, e de ativar as notificações clicando no sininho que fica aqui embaixo para você não perder nenhum vídeo que publicamos por aqui. Muito obrigada pela sua atenção, até o próximo vídeo, um grande abraço, tchau, tchau!